Certa vez, durante uma palestra, um conhecido ateu, ele viveu durante o século XIX. E como vocês sabem, no século XIX os relógios eram de bolso. Então, este conhecido ateu, durante uma sua palestra, conforme vos dizia, ele tirou do seu bolso e dirigiu-se à audiência que o acompanhava e disse-lhes: olha, eu vou dar 5 minutos a Deus para Ele me matar pelas coisas que eu disse. Ele pegou naquele relógio e segurou durante alguns minutos, perante aquela audiência. Passou 1 minuto, e passou 2 minutos, e passaram 3 minutos. Quando chegou mais ou menos ao quarto, ou pouco depois, algumas mulheres que estavam na sala começaram a se sentir mal, porque de facto a tensão era muito grande. A expectativa daquilo que iria acontecer era intensa. E algumas mulheres começaram mesmo a desmaiar. E chegou ao 5º minuto. E nada aconteceu. E ele continuou a palestra. Entretanto, houve um pregador também conhecido, naquela altura, José de Paca. Ele soube deste acontecimento. E ele, com um sorriso, quando soube disto, ele disse: olha, então esse cavalheiro pensava que poderia esgotar a paciência do Deus eterno em apenas 5 minutos. Boa tarde a todos. Graças a Deus. Já perceberam o tema que hoje gostava de tratar? É sobre paciência ou a falta dela, ou a impaciência. Se nós fôssemos ao dicionário para ter uma descrição breve daquilo que significa impaciência, é um sentimento ou uma qualidade que revela inquietação, nervosismo, exaltação, pressa, superião. Quem aqui está hoje impaciente? Então que não estejam, porque isto hoje vai ser demorado. Será um teste à vossa impaciência. Não. Sabem, o Ramon Cajal é considerado um dos pais da neurociência moderna. Ele, a determinada altura, também fez uma afirmação que eu gostava de comunicar-vos. Ele disse o seguinte: o homem casado é o mais paciente dos animais domésticos. Eu não sei se ele tem razão, se isto é um insulto ou se é um elogio, mas ele dizia. Alguns homens casados estão agora a cutucar a coisa do lado, não é? O homem casado é o mais paciente dos animais domésticos. Já um filósofo português que eu particularmente gostava, ele já faleceu, era o Agostinho da Silva. Eu gostava sobretudo porque ele era aqui da zona do Porto. Ele fez uma declaração que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: aqui tem você um conselho que lhe poderá servir para a sua filosofia. Não force nunca. Seja paciente pescador neste rio do existir. Não force a arte, não force a vida, nem o amor, nem a morte. Deixe que tudo suceda como um fruto maduro que se abre e lança no solo as sementes fecundas. É bonito ou não? Não continua. Que não veja em si, no anseio de viver, nenhum gesto que lhe perturbe a vida. Que não veja em si, nenhum gesto que lhe perturbe a vida. Porque uma coisa que nós certamente podemos concordar é que a impaciência perturba a vida. Perturba a regularidade das coisas, a normalidade. Na história da humanidade, se nós pudéssemos considerar, iremos verificar que há vários eventos, vários acontecimentos que, por causa da impaciência do homem, se revelaram em perfeitas tragédias. Deixem-me dar 2 exemplos, se quiserem, mais recentes. Lembram-se da central nuclear de Chernobyl? Daquilo que é hoje a Ucrânia, na altura era a União Soviética. Bem, a investigação ao acidente veio a revelar entre vários fatores, mas um dos fatores que provocou aquele acidente, aquele desastre nuclear, foi a pressão
para concluírem o teste, curiosamente, de segurança que eles estavam a realizar lá no reator 4. Foi pressa, foi impaciência que levou aqueles operadores a continuarem com o teste e a resultar num acidente que teve as repercussões que todos nós conhecemos. Também o desastre do Challenger, em 1986. Já vos falei do Challenger uma vez. Por causa do cumprimento do plano espacial americano, houve também pressão, impaciência para lançar o vai-vai espacial. E devido, entre outras coisas, também à situação climatérica da altura, o vai-vai explodiu. Sete astronautas morreram e todo o projeto e o plano espacial americano veio por aí abaixo. Repare que eu não estou a falar de questões em que a impaciência decorre de fatores biológicos e químicos, porque existe. Reparem, a impaciência pode estar, por exemplo, relacionada a um desequilíbrio do nosso cérebro, dos neurotransmissores, tanto da serotonina como da dopamina. Está mais ou menos provado, e é verificável, que quando há um nível baixo, particularmente da serotonina, nós ficamos mais irritados, mais impacientes. Também o inverso acontece com a dopamina, que quando há falta dela, ou ao contrário, quando há uma excessiva, há aquela gratificação de tudo aquilo que é imediato. Não é nesse contexto que eu estou a falar. Estou a falar de uma questão da vida normal de qualquer um mortal. É neste contexto que eu estou a falar da impaciência. Porque a verdade é que a nossa sociedade promove, instiga o quê? Aquilo que é rápido, aquilo que é espontâneo, aquilo que acontece já, agora. No entanto, esta atitude perante a vida pode levar-nos a negligenciar uma virtude muito grande, que é exatamente o contrário. Que é a virtude da paciência. E uma das coisas que nós somos ensinados, se somos filhos de Deus, é que devemos reconhecer que Deus tem o seu próprio tempo para as coisas. Deus tem o seu próprio tempo. E na sua sabedoria, é nesta soberania, nesta dimensão que Ele tem do próprio tempo. Nós somos chamados, então, a viver e cultivar a paciência. Mas no contexto bíblico, nós vamos ver, não agora no plano espacial americano, agora não no plano nuclear soviético. O que é que a Bíblia fala de impaciência? Se é que ela tem alguma coisa a transmitir-nos e ensinar-nos. Mas primeiro nós, para percebermos isto, temos que perceber aquilo que vos dizia há pouco, é que Deus tem efetivamente o seu próprio tempo. E quando eu digo que Deus tem o seu tempo, esta é uma expressão um bocadinho rudimentar e simplista, porque Deus não está limitado no tempo. Compreendemos isto? Deus não está limitado no espaço, Deus não está limitado no seu conhecimento, Deus não está limitado em termos espaciais ou qualquer limitação que tenha, Ele também não está limitado no tempo. Mas quando nós dizemos que Ele cumpre o seu tempo, porque Ele também age no tempo. Ele é Senhor do tempo, Ele age no tempo também. E é nessa perspectiva que a Bíblia nos fala lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Diz o texto então que, na plenitude dos tempos, ainda percebemos que Deus age no tempo e também no nosso tempo. E foi com a ação que Deus realizou neste agir no tempo, Deus enviou o seu Filho para remir. Porquê? Porque havia um preço a ser pago. Havia um preço a ser pago pela vida humana, porque ela estava perdida nos seus delitos e nos seus pecados. Gálatas 3,26 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós vemos que Deus agiu no tempo, enviando o seu Filho para que pela fé em Cristo nós pudéssemos então ser redimidos. E esta ideia de remissão está exatamente presente também lá em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não quer, não pereça, mas tenha vida. E esta dimensão do amor de Deus é a dimensão do amor que transforma. É o amor que transforma a morte em vida. E Deus agiu assim no tempo. E aquilo que Ele fez foi então por causa do seu amor por ti e por mim. Romanos 3:20 diz-nos: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, diz-nos que nenhuma carne, nenhuma vida, poderia ser justificada pela própria lei. A lei dá conhecimento e forma da transgressão do pecado, mas a justiça que nós temos em Cristo Jesus, essa sim faz diferença para todos e sobre todos os que creem. E depois continua no versículo 23, por diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Sob a paciência de Deus. Então Deus age no seu tempo, no tempo, e agiu a favor da humanidade, que se encontrava em pecado. E assim, por meio do seu Filho, resgatarmos, redimirmos e regenerarmos. Esta é a verdade essencial do Evangelho. E se nós percebermos que Deus agiu assim, nós também podemos perceber que Deus continua a agir. E Deus age no seu tempo, conforme eu vos dizia, mas Deus age muitas e repetidas vezes fora do nosso tempo. E o problema é que não. E o problema é que, porque a verdade é que cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem a sua velocidade, cada um de nós tem a sua própria expectativa. Toda a gente tem uma certa ideia de como as coisas devem acontecer e quando devem acontecer. E quando há este desfazamento entre a vontade de Deus e o tempo de Deus e a nossa vontade e o nosso tempo. E quando esta separação é grande ou é pequena, se quiser, e quando parece que Deus se atrasa às nossas orações, e quando Deus parece que não vai chegar, o que é que vai acontecer? É o nosso tempo ou é o tempo de Deus? E não respondam rapidamente, sabem porquê? Porque há perguntas que não são fáceis de dar. São simples, mas não são fáceis. A pergunta é, quando Deus tem o seu tempo, o nosso tempo é diferente do dele, como é que eu me posiciono e como é que eu o acho? Qual é que vai prevalecer? É o tempo de Deus na minha vida? Vocês lembram-se do episódio de Lázaro, de Marta e de Maria? Encontramos isso lá no Evangelho de João, capítulo 11. O que é que nós encontramos neste texto? Agora, Lázaro, ponham-se um bocadinho no papel e nos sapatos de Marta e Maria. Lázaro fica, um ente querido vosso, fica doente. Suas irmãs fazem alguma coisa para ajudar. É assim que a família age, não é? Quando alguém está doente, é bom que assim seja. Elas enviam um pedido de ajuda. Alguém que podia ajudar. O seu ente querido fica subitamente doente. Elas enviam um pedido de ajuda a Jesus. E quando Jesus chega, já é tarde. Porque Lázaro já não está mais doente. Lázaro agora está morto. A resposta é que fossem vocês. Que sabiam que Jesus gostava de vocês. Que Jesus já tinha provado várias vezes que gostava desta família em particular.
que tinham enviado e feito um pedido de gravidade e de urgência. E Jesus não tinha aparecido. E quando Jesus chega, no conceito dele ou delas, já é tarde. Ou seja, se Jesus podia fazer alguma coisa, Jesus gostava deles, Jesus importava-se, então, o que é que elas podiam esperar? Que Jesus viesse, que Jesus curasse e a vida ia continuar normalmente. Era ou não era? Mas foi isso que aconteceu. Não foi. Agora imaginem ter que lidar com isto. Terem que lidar com a morte do próprio familiar, do seu irmão, e terem que lidar com a própria decepção de terem pedido alguma coisa a Jesus que ele podia fazer e não fez. E agora estão a experimentar este luto e esta perda. Como é que qualquer um de nós iria reagir? Marta e Maria ambas disseram a Jesus: se tu estiveres aqui. E é com esta ambiguidade de sentimentos que fizeram, por um lado saber quem Jesus era e aquilo que tinha acontecido ao seu irmão, que elas estavam ali a lidar. E quem é que aqui nunca teve de lidar com respostas a orações que nunca chegaram segundo o nosso entendimento? Ou ainda não chegaram? Quem ainda que não teve de lidar com pedidos, com clamor a Deus que nós esperávamos num determinado momento e que nunca chegou a acontecer? Quem é que aqui nunca teve de lidar com a resposta de agir no tempo de Deus não acontece conforme nós desejaríamos? Ainda que tínhamos toda a fé do mundo, ainda que tivéssemos jejuado, em que tivéssemos quebrantado diante de Deus, e a resposta não veio conforme nós queríamos. O que é que nós fazemos? Porque a verdade é esta, meus irmãos, é que nós temos que reconhecer que Deus é poderoso, é. Mas Deus é uma outra coisa. Ele é soberano. Ele é soberano. E Deus continua a ser bom, e a ser compassivo, e a ser misericordioso quando não nos responde conforme nós desejamos e conforme nós gostaríamos. Deus continua a ser soberano. E a pergunta é, então, se não veio a resposta, quem é que eu vou pedir auxílio? Bem, pedi à igreja, pedi aos médicos, pedi aos familiares, pedi aos amigos, pedi à religião, pedi a Deus. E agora? Bem, não veio a resposta? Vamos por outro lado. Vamos continuar a pedir. Sabe, um coração desassossegado perante a resposta de Deus, que pode ser não vai encontrar descanso em mais lado nenhum. A inevitabilidade, se tu és filho de Deus, é tu aceitares a vontade soberana de Deus para a tua vida. Vocês recordam-se um dos homens mais pacientes da Bíblia? Um dos homens pacientes da Bíblia é provavelmente, encontramos no livro provavelmente mais antigo da Escritura, que é no livro de Jó. Jó tinha tudo. Tinha saúde, tinha família, tinha estatuto, tinha bens, não tinha problema nenhum. Vivia uma vida tranquila, serena, sem problemas. No instante, ele perde filhos, ele perde estatuto, ele perde, inclusive, a sua saúde. A única coisa que ele não perde é a vida. Perde tudo. Reparem qual foi a reação de Jó à tribulação, à prova. Aquilo que ele não sabia porque é que estava a acontecer. Porque lembra-se, já não sabia. Tal como Marta e Maria não sabiam aquilo que viria a acontecer com o seu irmão Lázaro. Já não sabia. Mas quando já é confrontado com a prova e a tribulação, ele diz no versículo 21 do capítulo 1, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos a falar do homem que estava a sofrer. Estamos a falar de um homem que tinha perdido tudo.
estava a fazer luto por filhos que tinha perdido instantaneamente, ainda não se tinha refeito, ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E esta é a realidade da vida cristã. É nesta dimensão de fé, de confiança em Deus, na sua soberania, que nós somos chamados a caminhar. Mais à frente, porque o tempo de sofrimento dele foi um tempo longo, ele continuou, ele dizia: ainda que ele me mate, está-se a referir a Deus, lá no capítulo 13, nele esperarei. Reparem que a expectativa de Jó não era que a morte terminasse a sua existência, mas ele continuaria a esperar mesmo que a morte viesse, porque havia alguma coisa nova a acontecer. Romanos 12 diz-nos: alegrai-vos na esperança, ser pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sabem, eu, comparando com muitos de vocês, eu quase que não me atreveria a falar de sofrimento, porque eu sei que muitos de vocês são exemplo. Mas devem ser exemplo também para os demais, por isso partilhem os vossos testemunhos. Muitos passaram por momentos difíceis de luta, de luto inclusive, de perda de filhos, perda de maridos, viúvos, sofreram na carne. E o que é que nos pode dar força e perseverar? E mantermos a nossa confiança em Deus. Naquele que tudo pode, mas naquele que tudo sabe e por isso é soberano. Esta é uma atitude conforme nós somos chamados a entender as tribulações, as provas e também olhar para a impaciência como um sinal. Sabem, a impaciência não é uma causa. A impaciência é uma consequência. Agora vejam o que é que a impaciência pode gerar. Os perigos pelos quais a impaciência nos pode levar. Venham agora comigo para o capítulo 32 de Êxodo. Vamos fazer agora uma leitura mais demorada. Se quiserem acompanhar na Bíblia, podem fazer. Êxodo 32. Diz então o texto: mas vendo o povo de Moisés tardar em descer do monte. Ficamos já por aqui. Mas vendo o povo de Moisés tardava. A marca logo da impaciência ou da paciência? Da impaciência. Vendo então o povo de Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e tracei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez-lhe um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou o altar diante dele, e apagou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e beber, depois levantou-se a folgar. Versículo 19 agora. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as lanças, acendeu-se e o furou e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo e moendo até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu-os a beber aos filhos de Israel. Versículo 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai para o arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Estes são os episódios trágicos que nós encontramos na história do povo de Israel. Logo no versículo 1, conforme nos dizia, nós identificamos qual era o estado e o sentimento do povo. Era de inquietação, de profunda impaciência.
Lembra-se que este povo, mesmo o povo de Israel, tinha praticamente acabado de sair do Egito. Tinha acabado de ser libertado. E tinha sido um acontecimento que tinha acontecido de forma extraordinária. Deus tinha-os libertado da escravidão de uma forma extraordinária. Lembram-se das plagas no Egito que se sucederam? Nenhum processo normal aconteceu ali. Foi um processo sobrenatural. Eles tinham sido literalmente guiados pela mão de Deus através de Moisés. Eles viram as pragas, eles viram quando encurralados pelo exército egípcio, o mar abrir-se diante deles para eles poderem passar. Eles viram isto. Eles experimentaram isto. Nesse mesmo mar, nessa mesma circunstância, eles viram o exército egípcio a ficar lá todo destruído. Eles viram isso. E Deus já tinha feito mais do que o suficiente para eles crerem e para perceberem quem era este Deus, que os estava a chamar para uma terra prometida, a terra que manava leite e mel. Era um Deus de poder, era um Deus que quebrava até o coração de um faraó. E agora Moisés sobe e vai conversar com Deus lá no monte. Foi nesta mesma circunstância que os 10 mandamentos viriam a ser entregues. Moisés está lá em cima, o povo está aqui em baixo e começa a ficar impaciente. Não sabe o que é que está a acontecer com o seu líder. Sabem, mas também não tinha que saber. Tinha que esperar. Há coisas que Deus está a fazer e a agir que não é o nosso tempo para sabermos. A única coisa que nós temos que fazer, que somos seus filhos, é esperar. Deus estava com Moisés. Estava a falar, estava a instruí-lo. Veio mesmo a dar-lhe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o povo começa a ficar impacientado. E o povo inquieta-se. Deus está a demorar demasiado tempo. Deus está a demorar mais. Para que tanto tempo? Então, se Deus passa as coisas rápido e vamos lá despachar. Eles ficam impacientes. Eles desesperam quando deviam esperar. E a pergunta que nós temos que dar é esta mesmo, que já vos fiz nesta tarde. É como é que nós esperamos? Como é que nós esperamos? E o que é que fazemos quando Deus nos faz esperar? Lembra-se que o povo de Israel tinha estado 400 anos cativo. E agora é tempo de liberdade. E agora eles não querem esperar que Deus vá à frente. O que é que fazemos quando parece que Deus então se atrasa? E reparem que nós certamente gostamos muito de falar daquilo que Deus faz assim. Gostamos ou não? Vocês lembram-se quando Jesus ia no barco com os seus discípulos, a tempestade se levanta e Jesus diz: "Oh, Senhor, parou. Nós vamos falar a Deus por isso ou não?" Sim! Quando Deus faz coisas no já e agora? Sim! Vocês lembram-se quando Elias orou e veio o fogo? Logo! E nós damos glória a Deus por isso? Sim, certamente. Ou vocês lembram-se dos amigos de Daniel, lá na fornalha, que não lhes acontece nada porque um quarto está ali no meio deles, ali e protege-os? Deus age no imediato e agora? Sim. Sim. Mas enquanto há aqueles momentos em que nós temos que dar o testemunho de que ainda estamos à espera. Quantas músicas, quantos coros, quantos hinos é que vocês encontram de glorificar a Deus porque Ele nos faz esperar? Conhecem algum? Quando foi a última vez que vocês leram num texto dos Salmos, por exemplo, que diz: "Meu Deus, apressa-te, e eu estou apertado", mas o próprio David dizia: "Mexe-te rápido." Mas o contrário. Porque Deus continua a ser Deus ainda nesse momento. E nós somos chamados a continuar a glorificá-lo nessa circunstância também. Porque é o risco, meus irmãos. Vocês reparem o que é que aqui aconteceu. Moisés estava ausente, Deus estava ausente por inerência. E o que é que eles fazem? Eles dirigem-se a Arão e dizem: "Faze-nos um Deus."
Aquilo que eles fazem é o quê? Substituir Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo, Deus divino liberto, por um Deus menor que eles pudessem controlar, que pudesse corresponder aos seus, à sua agenda, aos seus desejos, às suas vontades. Cuidado. Porque quando nós não sabemos esperar em Deus, nós podemos estar a levantar e escolher outros deuses que nos sigam a nós. E este é um drama que muitas vezes nós encontramos num contexto cristão, se quiserem. É acharem que Deus existe para nos servir. Deus não existe para te servir. Tu existes para glorificar a Deus. Deus não existe porque tu existes. Nem a razão da sua existência. Então eles pedem, constroem o bezerro. De onde é que acham que veio este bezerro? Que não sabem que eles tinham da idolatria. O tempo é passado no Egito. Naquilo que eles já conheciam, que lhes era eventualmente natural. Para um egípcio ter vários deuses era normal. Eles construíam deuses para todas as experiências que pudessem ter. Então aquilo que nós temos aqui é um querer voltar à servidão. É um querer voltar ao cativeiro. Eles olham para trás. Então a consequência foram 3.000 homens que perderam a vida por causa disto. Porque Deus age. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu dizia-vos há pouco que a impaciência é uma consequência, não é uma causa. E a verdade é que a impaciência pode ser útil. Porquê que a impaciência pode ser útil? Porque ela expõe e revela o nosso interior. O que é que eu quero dizer com isto? Porque normalmente a impaciência decorre 2, 3, 4, se quiserem, razões. Uma delas, o nosso desejo de controle. Quanto mais o controlador, quanto mais domínio quiser ter sobre as circunstâncias, sobre as coisas que acontecem, o que é que acham que vai acontecer? Eu vou ser mais impaciente ou mais paciente na medida que as coisas não estão a acontecer debaixo do meu controle. Mais impaciente. Então, a nossa vontade, o nosso desejo de domínio e de controle vai se opor a quê? À soberania de Deus. Então, a minha impaciência deve ser um sinal de alerta para perceber em que medida quero ser eu controlar as coisas ou eu estou dependente da vontade de Deus e do próprio Deus. Segunda coisa, insegurança. Porquê é que muitas vezes nós nos sentimos impacientes? Porque sentimos inseguros. Vocês, quem já atravessou a ponte Luís I lá da Oleira de cima, a pé? Ninguém atravessou a pé. E quando aquilo começa verdadeiramente a mexer, porque mexe, enquanto passa o metro, mexe mesmo. Não dá ali um friozinho. A minha mulher é que não dá frio, é longinho, porque ela não se atreve a passar em cima, só passa em baixo, e já é lá por baixo. Ou seja, quando nós nos sentimos inseguros, mais impacientes nós ficamos, é ou não é? Isto vai dar o quê? Sim, depois já lá vamos. Depois já lá vamos. Então, a insegurança mostra-se na nossa impaciência. Que revela o quê? Falta de fé. Falta de fé. Terceiro motivo que nos pode tornar impacientes. Perfeccionista. Bem, eu aqui estou à vontade para falar, porque vocês sabem que eu sou tudo menos perfeccionista, não é? Isto é meia bola e força está a andar. Mas para quem é perfeccionista, para o perfeccionismo em si não é errado, é isso que eu estou a dizer. A questão é se no perfeccionismo nós queremos que as coisas sejam perfeitas para nos glorificarmos a nós e valorizarmos a nós ou para glorificarmos Deus. Esse é o problema do perfeccionismo. Ok? Então, se eu sou tão perfeccionista, que a coisa nunca mais acontece exatamente ao milímetro como eu queria, ao segundo, ao milissegundo,
eu torno-me impaciente. E este perfeccionismo, conforme dizia, se apontar para tudo, para a valorização de tudo que não seja de Deus, é então errado. Então, a impaciência em nós próprios pode ser útil. Bem, eu vou terminar. Desde o exemplo dos israelitas, podíamos dar outros exemplos. Lembra-se de Saul? Saul era rei, não era sacerdote. Ele esperou durante 7 dias para que o preguiçoso Samuel aparecesse para finalmente sacrificar. Oh, meus amigos, não há paciência. Não. 7 dias à espera. Saul até tinha razão, ou não? Samuel parece que nunca mais vinha. Estava lá as coisas preparadas, estava tudo à espera, o povo à espera. Sua Excelência, Dom Samuel, nunca mais aparecia das brumas do nevoeiro. E Saul faz o que não devia, porque não era chamado para isso. Ele sacrifica. E por causa dessa precipitação e da incapacidade de lidar com a impaciência dele, o seu reino ali terminou. A sua dinastia terminou. O seu legado terminou. Vejam uma decisão do momento, as consequências. Lembram-se de Sara e Abraão, o seu filho Isaac. Deus tinha dito: vou-te dar um filho. Está bem, Deus, mas a gente resolve as coisas de outra maneira e tu continuas a... Não. Quando Deus disse que ia ser filho de Sara e de Abraão, não ia ser de mais ninguém. Não ia haver meios filhos. E depois, finalmente, nasce Isaac. Só que o problema é pela precipitação e pela paciência. Nasceu um outro, que foi Ismael. E hoje temos aquilo que temos e vivemos como consequência de Abraão e de Sara. Porque Abraão também está ali metido. Tá bem? Não limpemos a imagem de Abraão. Bem, dizia-vos a importância que nós temos de encontrar respostas para a nossa impaciência. Resposta para percebermos que não é a nossa vontade que vai prevalecer. Então, respostas que nós podemos dar, tal como Jó as deu. E que possamos estar despertos, alertas, conscientes de que precipitação da vida cristã traz dano, traz consequências. Por isso, nas coisas da nossa vida, do nosso dia-a-dia, dos relacionamentos que temos e com quem nos queremos dar, das novas hipóteses e possibilidades e oportunidades de profissionais que tenhamos, que não sejamos impacientes e aguardemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Venham agora comigo para Isaías. Capítulo 64. Versículo 1. Isaías 64, 1. Diz o seguinte: ó, se fendesses os céus e descesses e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações te merecem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que te espera. Deus abençoe.